Olá, esse é o canal da Araújo Contabilidade, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Faltam menos de 5 meses para a maior virada tributária da história do Brasil, e a maioria dos empresários não faz ideia do que vem por aí. São 6 mudanças que entram em vigor em 1º de janeiro de 2027. Uma delas tem prazo de decisão que vence em setembro deste ano, ou seja, em poucas semanas. Eu separei item por item, sem enrolação. Então fica até o final do vídeo, porque a de número 4 é a que mais tem dinheiro em jogo. Ponto 1. A CBS entra para valer. A CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela foi criada pela reforma tributária para substituir o PIS e a COFINS. E a partir de 1º de janeiro de 2027, PIS e COFINS são extintos. Em 2026, a gente viveu o ano de teste. Alíquota simbólica de 1%, sendo 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. E quem cumpriu direitinho as obrigações acessórias ficou dispensado do recolhimento. Foi um ensaio. 2027 é o jogo valendo. E aqui está o problema. A CBS vai incidir sobre praticamente tudo que você compra, vende ou consome. E a alíquota ainda não foi fixada. Sabe quanto você vai pagar? Ninguém sabe ainda. E aqui eu preciso ser justa com a informação. Existe um calendário legal. O governo envia a proposta ao TCU, o TCU manda para o Senado e o Senado fixa a alíquota de referência por resolução. Só que, para 2027, os prazos foram esticados em 45 dias. O Senado pode fixar isso até 15 de dezembro de 2026. Ou seja, legalmente, a alíquota pode ser conhecida 15 dias antes de começar a valer. Enquanto isso, o mercado trabalha com estimativas. Uma projeção conhecida aponta CBS em torno de 9,4% em 2027. É estimativa, não é lei. E atenção no detalhe que quase ninguém comenta. Em 2027, o IBS ainda entra com alíquota mínima, quase simbólica. O peso de 2027 é a CBS. O IBS só vai crescer de verdade a partir de 2029, na substituição do ICMS e do ISS. Ponto 2. O chamado Imposto do Pecado. O nome técnico é Imposto Seletivo. Ele incide sobre o que a legislação classificou como prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Cigarro e produtos fumígenos, bebida alcoólica, bebida açucarada, veículos, embarcações e aeronaves, carvão mineral, bens minerais e apostas. A previsão de início também é 1º de janeiro de 2027. E a alíquota? Também não está definida. Só que aqui a mecânica é diferente da CBS. O seletivo não é fixado por resolução do Senado. Ele depende da lei ordinária federal. Precisa passar pelo Congresso e ser sancionada. E, pelo que se noticiou até agora, a expectativa é que a definição dos percentuais fique para 2027. Traduzindo para o seu negócio, se você trabalha com bebida, tabaco, refrigerante, veículos ou apostas, você vai fechar o orçamento de 2027 sem saber o custo tributário do seu principal produto. Isso afeta a precificação, contrato de longo prazo e formação de estoque. Cada um tira sua conclusão sobre o motivo de a definição estar demorando. O fato objetivo é: o calendário é apertado e quem paga a conta da indefinição é o empresário. Ponto 3. O Split Payment. Esse é o mais estrutural de todos. Split Payment é a divisão automática do pagamento.
Funciona assim: quando o seu cliente paga uma nota, o próprio sistema financeiro, banco, Pix, cartão, boleto, separa o imposto na hora da liquidação e manda direto para o fisco. O restante cai na sua conta. O dinheiro do imposto não passa mais pelo seu caixa. Para de existir aquilo que muita empresa usa hoje sem nem perceber. O imposto entrava no dia 5, ficava na conta e só era recolhido no dia 20 ou 25. Isso era capital de giro tributário. Em 2027, esse capital de giro simplesmente evapora. E olha o detalhe técnico que vai separar quem sofre de quem não sofre. O sistema lê o XML da sua nota para decidir quanto separar. Classificação errada, CST errado, alíquota errada. O sistema retém errado. E acertar depois é trabalhoso. Um ponto de honestidade: a implantação é faseada. Em 2027, o mecanismo entra na etapa da CBS com regras específicas por tipo de operação e de arranjo de pagamento. E a Receita e o Comitê Gestor do IBS já publicaram um manual de integração para os agentes de pagamento. Não é um botão que liga tudo de uma vez para todo mundo, mas a direção é uma só e é irreversível. O imposto sai antes do dinheiro chegar. Para quem tem que se preparar agora, reveja o fluxo de caixa projetado, revise cadastro de produto e serviço, simule o recebimento líquido. Se você fizer isso em dezembro, já é tarde. Ponto 4, e esse aqui tem prazo correndo agora. A maior parte das empresas brasileiras está no Simples Nacional. E a reforma criou uma escolha nova para essas empresas: continuar com o IBS e a CBS dentro do DAS, o Simples tradicional, ou tirar esses dois tributos da guia única e apurar pelo regime regular de débito e crédito. É o que o mercado apelidou de regime híbrido. Os demais tributos, IRPJ, CSLL, CPP, IPI, continuam no DAS nos dois casos. Agora o prazo. Pela resolução CGSN número 186 de 2026, a janela de opção vai de 1º a 30 de setembro de 2026 pelo portal do Simples Nacional, com efeitos a partir de janeiro de 2027. Quem não fizer nada, fica no modelo tradicional automaticamente. O silêncio é uma escolha. Dá para se arrepender? Dá. A opção feita em setembro pode ser cancelada até 30 de novembro de 2026. Depois disso, consolidou. Quem perder a janela tem a de março de 2027, mas com efeitos só no segundo semestre. E qual a diferença prática entre os dois? Crédito. No regime tradicional, o crédito que a sua empresa transfere para o cliente é limitado. Corresponde basicamente ao que efetivamente foi pago de IBS e CBS dentro do DAS, que é pouco. No híbrido, você apura pelo regime regular, se credita das suas compras e transfere crédito cheio para o cliente pessoa jurídica. Se sua carteira é B2B, isso é competitividade pura. Seu concorrente que gera crédito fica mais barato para o cliente do que você. Se você vende para consumidor final ou tem custo concentrado em folha de pagamento, o tradicional normalmente continua melhor. E o incômodo é justamente esse: a empresa precisa decidir em setembro sem saber a alíquota, que só será fixada em dezembro. É decisão com informação incompleta e, por isso, ela tem que ser feita com simulação, não com achismo. Ah, e o MEI está fora dessa escolha. O MEI segue em regra própria. Ponto 5. Agora eu estou falando com quem trabalha por conta própria. Psicólogo, fisioterapeuta, advogado, arquiteto, engenheiro, jardineiro, pedreiro, cabeleireiro, consultor, todo profissional que atua como pessoa física com habitualidade. A partir de 1º de janeiro de 2027, a pessoa física que for contribuinte de IBS e CBS vai precisar de uma inscrição no CNPJ para emitir documento fiscal com o destaque desses tributos. É o que ficou conhecido como CNPJ técnico. Essa obrigação era para começar em julho de 2026 e foi adiada para janeiro de 2027.
A Receita está desenvolvendo um cadastro simplificado no espírito do que já existe hoje para o MEI. Até 31 de dezembro de 2026, valem os mecanismos atuais de identificação. Duas coisas importantes. Primeira, o CNPJ técnico não transforma você em empresa. É registro cadastral para permitir a emissão do documento fiscal. Você continua pessoa física para o imposto de renda. Segunda, isso não atinge todo mundo. Quem tem receita bruta anual de até cerca de 40,5 mil, metade do teto do MEI, fica fora do campo de IBS e da CBS. É a figura do nanoempreendedor. Abaixo disso, não há obrigação de inscrição para essa finalidade. Agora, quem passa desse valor entra numa conta que precisa ser feita. Você passa a ter IBS e CBS sobre o serviço, somado ao imposto de renda do Carnê-Leão e ao INSS. Como pessoa física, você não tem regime simplificado nenhum para amortecer isso. Por isso, a pergunta certa não é vou ter que tirar CNPJ técnico. A pergunta é, pessoa física ainda compensa ou é hora de virar MEI ou abrir uma empresa no Simples? Isso depende do seu faturamento, das suas despesas e principalmente se seus clientes são empresas que aproveitam crédito. Ponto 6. O Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Ficou conhecido como CPF do imóvel. Cada imóvel do país, urbano ou rural, ganha um Código Único Nacional, administrado pela Receita Federal, integrando as bases de cartórios, prefeituras, estados e União numa coisa só. Os prazos de inscrição já correram. Capitais e Distrito Federal até o fim de 2025, demais municípios até 31 de dezembro de 2026. E os efeitos tributários vêm a partir de 2027. O que isso significa na prática? Rastreabilidade total, ITBI, IPTU, ganho de capital, renda de aluguel, tudo cruzado numa base única. E sobre o aluguel, deixa eu corrigir uma informação que circula muito errada por aí. Não é quem tem mais de 3 imóveis que paga imposto novo. Os critérios são cumulativos. A pessoa física vira contribuinte de IBS e CBS se, no ano anterior, teve mais de 3 imóveis locados. E a receita de aluguel acima de 240 mil. As duas coisas ao mesmo tempo. Quem tem 5 imóveis e recebe 150 mil por ano não é contribuinte. Quem tem 2 imóveis de alto padrão que rendem 300 mil, também não. Existe uma segunda porta. Se no ano corrente a receita de locação ultrapassar 288 mil, aí sim entra independente da quantidade de imóveis. E, para quem entra na regra, tem alívio. Locação residencial tem redução de 70% na base de cálculo, mais um redutor social por imóvel residencial alugado. Isso derruba bastante a alíquota efetiva. Já a locação por temporada de até 90 dias, o modelo Airbnb, é equiparada à hotelaria, com redução menor. Ou seja, a maioria absoluta dos locadores pessoa física continua fora. Mas quem tem carteira grande de imóveis precisa sentar e refazer a conta agora. Resumindo o que muda em 1º de janeiro de 2027. CBS no lugar de PIS e COFINS, imposto seletivo, split payment, a decisão do Simples, o CNPJ técnico do autônomo e o CIB. Eu sei que empreender no Brasil já não é fácil e eu não estou aqui para dizer que vai ficar mais fácil, porque não vai. Mas tem uma diferença enorme entre ser pego de surpresa e chegar preparado. E preparado aqui significa 3 coisas concretas: simular o impacto no seu caixa, revisar o cadastro fiscal dos seus produtos e serviços e bater o martelo na decisão de setembro com o número na mão, não no escuro. Se você tem dúvidas sobre como isso atinge o seu negócio especificamente, fale com a gente. Nós somos da Araújo Contabilidade e o contato está aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque nas próximas semanas vai ter muita novidade sobre esse tema e eu vou trazendo tudo aqui para vocês. Até o próximo vídeo.